Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. É com grande satisfação que damos início ao nosso quarto encontro da série É Hora da RBHE, um espaço de debate online pensado para promover o diálogo entre leitores, leitoras, autores, autoras e os editores dos artigos recentemente publicados na nossa revista, na Revista Brasileira de História da Educação. Esses encontros vêm acontecendo a cada 2 meses, sempre às terças-feiras, de 20 a 21 horas. E, como vocês todos sabem, a Revista Brasileira de História da Educação é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de História da Educação, da SBHE. E, nesse sentido, nós formamos parte de uma equipe maior, que aqui estou representando com a minha fala, do equipe de editores da revista, o editor-chefe, Carlos Eduardo Vieira, e os editores associados, Olivia Moraes de Medina Neta, Raquel de Cine de Campos e Wagner Rodrigues Valente, e quem fala, Eduardo Garaki. Somos os editores dessa revista, que desenvolvemos com muito orgulho e muito trabalho também. Nos primeiros encontros dessa hora da RBHE, nós tivemos discussões muito interessantes que vocês podem procurar no site do YouTube da RBHE. Essa conversa está sendo gravada e vai ser colocada no site do YouTube. Nas conversas anteriores, dialogamos com Ignacio Frechtel, da Universidade de Buenos Aires, sobre a Escola Nova na Historiografia da Educação na Argentina, o artigo que ele publicou. Em maio, trabalhamos junto com Elizabeth Sá Figueiredo e Rosa Fátima Chalova a propósito do dossiê Educação nos Tempos da Ditadura. E logo discutimos com Janine Marques da Costa Gregório, David Antônio da Costa e Viviane Barros Maciel sobre seu artigo, também publicado nesse ano, Práticas Historiográficas Apoiadas nos Objetos Digitais, Contribuições da História Digital. Nessa hora da RBHE, nós teremos uma hora de bate-papo com os autores, nesse caso de 2 trabalhos que agora vou apresentar, mas quero dizer que qualquer coisa vocês podem escrever no chat do Meet para se tiverem alguma questão e logo depois podemos trocar ideias. Nesse caso, como dizia, teremos 2 artigos publicados muito recentemente, no volume 25 desse ano. Teremos convidados o Jonatas Roque Ribeiro, da Universidade de São Paulo, da USP, quem publicou Os Clubes Negros como Espaços Educadores, uma contribuição da História da Educação, onde analisa justamente os clubes negros, no período 35-37, 1935-37, pensando fundamentalmente em Pouso Alegre, e também a Nádia Bueno Resende, do Instituto Federal do Norte, de Minas Gerais, que publicou o artigo Instrução Pública Primária para Negros e Pobres no Nordeste de Minas Gerais, no início do século XX, as condições das escolas dos sertões, onde ela trabalha, além de questões ligadas a populações negras, populações rurais e pobres nos inícios do século XX mineiro. Como eu já falei, como vocês podem ver nessa apresentação, são 2 trabalhos que tematizam processos mineiros em 2 contextos diferentes, mas que têm certa racionalidade comum. Podemos dizer certo questionamento à escolarização e questões raciais com pessoas negras, pobres e rurais, com contextos diferentes, mas que têm um cruce no que a própria Nádia chama no seu texto uma oferta escolar desigual. E eu justamente queria partir dessa ideia da estrutural oferta desigual que muitas vezes nos atravessam nos nossos contextos, nesse sentido, nos contextos históricos. Eu já tinha falado com os autores, pensamos um roteiro de algumas perguntas, eu vou colocar na mesa algumas perguntas, e a ideia é que podamos dialogar uns 10 minutos, 5 a 10 minutos cada um, sobre os tópicos que vou jogar agora na mesa. A primeira questão que eu falei com eles é dialogar sobre o objeto de estudo, aquela questão invisível-visível,
aí presente, mas sempre num sentido secundário. Ambos os textos evidenciam do que parte da historiografia tradicional invisibiliza aquilo que Jonatas traz de Gomes como um movimento negro educador. Eu vou citar a Jonatas, que diz: a investigação das experiências históricas dos clubes negros, que poderia dizer da educação da população negra, possibilita pensar a educação para além da configuração escolar e suas normas ao longo do século XX. Quer dizer, não somente o que acontecia nas escolas ou nos clubes negros, mas também na sociedade em seu conjunto. Então, como dialoga? Essa é uma primeira pergunta para pensar. Como dialoga, nesse caso, o movimento negro educador com a instrução pública primária para negros no Nordeste mineiro e os clubes negros? Também, em parte, surge essa outra pergunta que fazia no roteiro: como diferencia entre discursos raciais e políticas racistas nos casos que estudam? É algo que vai mais próximo ao texto da Nádia, como entender essas proximidades das categorias negro, pobre e rural que aparecem nas suas pesquisas. Dito tudo isto, a ideia é poder conversar sobre o objeto de estudo, aquilo que vocês tematizam nos seus textos, a partir do que acontece em um período específico, mas que dá para pensar outros contextos e outras histórias. Jonathan, você pode falar primeiro? Bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Boa noite a todas, todos que nos acompanham. Agradeço primeiramente ao convite da equipe editorial da RBHE, a possibilidade de dialogar um pouco mais sobre esse artigo que foi publicado. E eu começo pontuando essa questão, essa primeira questão colocada pelo Eduardo, relacionado à ideia de movimento negro educador, que aparece no meu artigo como uma perspectiva de análise uma possibilidade de visualizar mais concretamente experiências negras e a sua relação com educação escolar no início do século XX. Essa ideia de movimento negro educador, que é colocado pela professora Nilma Lino Gomes, está relacionado à perspectiva, né, de que os movimentos sociais, como o movimento negro, eles possuem práticas político-educativas que estão relacionadas a uma ideia de educação no sentido mais amplo, né, como processo social, mas também nas disputas relacionadas à forma escolar de educação, né? Então, nesse sentido, movimentos sociais, eles criam, difundem, problematizam concepções de educação e também tensionam diferentes modalidades de educação existentes numa sociedade. Ainda que essa ideia de movimento negro educador ela seja mais utilizada para pensar experiências históricas dos movimentos sociais contemporâneos, eu considero que é uma perspectiva de análise, né? É uma categoria que pode nos ajudar a pensar experiências históricas em cronologias mais recuadas no tempo, né? Como foi o caso do artigo que eu escrevi, que estuda experiências negras na década de 1930 no Brasil, mais especialmente em Minas Gerais. E os clubes negros, como parte desse movimento social negro mais amplo, eles também forjaram, construíram, elaboraram, defenderam e difundiram diferentes projetos político-educativos que eram formulados tendo como base uma ideia ampliada de educação como processo social, mas também em diálogo com o que então se entendia como escola enquanto instituição social e com os processos de escolarização formal que eram elaborados e disseminados na escola, né, especialmente nas escolas primárias. Então,
A educação, ela foi um objeto tensionado, problematizado e debatido pelos clubes negros de maneira ampla e fez parte da cultura política dessas associações, né? Essas várias dimensões de educação. E no artigo eu vou focar com mais cuidado nessas concepções de educação formal, né, de escolarização formal, que o Clube 28 de Setembro de Pouso Alegre, uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, né, que é o objeto de estudo do artigo, o modo como os integrantes desse clube vão problematizar, debater, questionar e propor projetos de escolarização, não só para os seus integrantes, né, mas também para, enfim, para a realidade da sociedade pouso-alegrense daquele período. E pensar a experiência desse clube negro, tomando como referência a ideia de movimento educador, possibilitou construir uma interpretação que localizasse esse clube negro, né, numa experiência social mais ampla, de projetos educacionais pensados pelo Estado e por outros grupos sociais, por diferentes instituições. Portanto, não se trata de uma experiência isolada, mas sim de um processo complexo e mais amplo relacionado aos debates sobre educação nos anos 30, no qual pessoas negras também disputaram e debateram sobre o que significava educação, o que deveria ser uma educação formal e qual o impacto disso na vida daquelas pessoas. Muito obrigado, Jonathan, pela primeira resposta, pelo primeiro passo nesse diálogo, nesse debate. Tem algumas coisas escritas para logo retomar e conversar, mas vou dar a palavra para a Nádia. Nádia Bueno Resende, prazer de ter você aqui. Obrigado pelo aceite do convite. Boa noite a todos e todas. É um prazer ter recebido esse convite da editorial da RBHE. Bom, já puxando aí, a partir do que o Jonathan estava comentando, eu acho bastante instigante estudar essa ideia de um movimento negro educador, né, como o Jonathan se propõe, em concordância com a Nilo Gomes, né, porque esse movimento evidencia que os sujeitos negros, historicamente, têm produzido práticas formativas para além da escola, e muitas vezes apesar dela, né. Mas eu entendo que, no caso do meu estudo especificamente, né, desse artigo da RBHE, o enfoque não foi estudar um movimento negro educador, né? Eu analisei a instrução pública primária no noroeste de Minas Gerais, nas primeiras décadas da República, procurando ali entender como o Estado organizava a oferta escolar naquela região amplamente habitada por uma população negra, pobre e rural. E, embora não trate, né, de um movimento educador negro, a semelhança do que Jonathan está trazendo, eu penso que, ainda que de forma fragmentada, eu identifiquei movimentos regionais em favor da escolarização da população negra. E isso é evidenciado na minha pesquisa nas pequenas iniciativas locais de manutenção de escolas, nos pedidos de criação de cadeiras, né, de professores, nos esforços das famílias para alfabetizar seus filhos. Eu acho que quando aparece lá em uma fonte que eu analisei, por exemplo, né, um registro de um professor dizendo que os alunos são infrequentes porque os pais daquela localidade não dão o menor valor à educação de seus filhos, né, é interessante adotar um enfoque invertido. Quer dizer, mesmo com toda a dificuldade, com a necessidade de ajudar no trabalho diário para prover a família, com a falta de carteiras e material didático nas escolas, com a descontinuidade na oferta de escolas devido às dificuldades de provimento das cadeiras de professores, mesmo com todos esses empecilhos, as crianças ainda frequentavam a escola, e mesmo sem a regularidade devida. Eu acho que isso pode evidenciar o valor que as famílias e as crianças davam à escolarização e não o inverso.
Então, eu acho que essa ideia do movimento negro educador, da pesquisa do Jonatas, dialoga com a minha pesquisa nesse sentido, pela persistência da existência da escola nas localidades que eu estudei, mesmo quando todas as condições de vida e dos escassos investimentos estatais pressionavam na direção oposta, em favor da extinção das escolas. E aí, para entender essa proximidade entre o negro e pobre e rural, né, que aparece lá no meu artigo, a ideia de sertão foi uma categoria analítica central para mim. Eu quis compreender como que a República implementava suas políticas de instrução em um território descrito como sertão. E nesse processo de estudos, né, eu fui percebendo que era fundamental considerar quem eram os habitantes daquele sertão. Fui procurando compreender quem habitava o chamado sertão, que apareceu a proximidade entre raça, pobreza e ruralidade. E, desse modo, eu fui entendendo que elas se entrelaçavam para justificar desigualdades. Então, na realidade, a motivação inicial da minha pesquisa, desse meu artigo, não tinha relações com a educação da população negra. Mas isso foi aparecendo na medida em que eu lancei para a pesquisa a problematização sobre quem habitava aquele sertão que eu estava estudando. Eu quis, então, compreender como o Estado republicano implementava suas políticas de instrução naquele território descrito como sertão, e de que modo, nesse processo, no uso dessa metáfora do sertão, as categorias de incivilidade, pobreza, raça e ruralidade acabavam se entrelaçando para justificar as desigualdades na oferta escolar. O sertão, então, era descrito, né, nas fontes como um espaço de carência em relação às conquistas da modernidade. Não tinha indústrias, não tinha trabalho organizado, a população tinha comportamentos bárbaros, né? Não havia vida inteligente, exceto naquela pequena porção urbana daquela região, né? O distrito da cidade, a sede ou a cidade de Paracatu. E essa pequena porção, ela era lida na época como uma espécie de empreendimento de penetração no sertão, uma espécie de polo avançado da civilização, né, que estava em construção. Então, o que eu encontrei foi uma política de instrução desigual, que privilegiava esse pequeno espaço urbano, representado pelo grupo escolar de Paracatu, ali nessa área da educação, enquanto essa política relegava as áreas rurais, as escolas muito diferentes, nas escolas isoladas, que muitas vezes estavam sem professor, sem mobiliário, sem material didático e às vezes fechadas, né? Foi analisando, então, essa ideia de sertão que foi possível evidenciar essa desigualdade. Essa desigualdade, então, tinha também um fundamento racial. Nas descrições oficiais e memorialísticas, os habitantes do sertão são retratados ali como caboclos, como selvagens, e eu consegui analisar que a própria desorganização e instabilidade das escolas da região se explicava a partir desse olhar eugenista sobre quem teria os requisitos para ser educado. A desigualdade educacional, então, poderia ser explicada não como um resultado das escolhas políticas, mas como uma consequência dessa suposta inferioridade natural daquelas populações do sertão. Então, eu acho que esse entrelaçamento entre negro, pobre e rural, na minha pesquisa, eu fiz principalmente explorando essa ideia de sertão, que muito apareceu nas minhas fontes de pesquisa. Muito obrigado aí, Nádia, por também abrir o jogo com algumas categorias, algumas ideias muito interessantes. Muito interessante também lembrar que esse espaço que estamos nos desenvolvendo é a hora da RBHE, fala dos artigos, mas também fala do que tem que ver com a tarefa do pesquisador e como
você vai desenvolvendo a pesquisa, como temos objeto, temos fonte, e vamos desenvolvendo a pesquisa, e tem categorias que vão aparecendo, e construções teóricas que vão aparecendo. É muito interessante toda essa cozinha que nos convidam vocês com os ingredientes das suas pesquisas. Antes de continuar com a segunda pergunta, eu gostaria de assinalar, se vocês me permitem, que são dois professores jovens, é importante dizer isso, das novas gerações, e eu acho que também tem uma certa valentia, certa questão de coragem para trabalhar tópicos incômodos. Isso não significa que sejam os únicos, nem que não tenham responsabilidade, mas sim que algumas questões, por exemplo, que recém a Nádia colocava, essa sinonímia pobre, negro, rural, com a categoria sertões, mas também essa ideia de a mirada do outro, da política pública, a auto-organização dos clubes negros, quer dizer, o que a mirada dos outros, mas também os espaços de resistência. Isso eu acho um movimento muito dá muito oxígeno essas novas pesquisas que começam a pensar aquilo que muitas vezes na história oficial ficou do lado. Queria fazer esse apontamento sobre essa valentia teórica, política também, e metodológica que vocês desenvolvem, pelo tipo do material. E com isso, vamos para a segunda pergunta, o segundo tópico que nós queríamos dialogar, que tem a ver justamente com o metodológico. Muitas vezes é uma tarefa difícil achar as fontes para o que queremos desenvolver. Eu imagino, quizás com certo prejuízo, que tem questões metodológicas também, dificuldades metodológicas, além de dificuldades teóricas nas suas pesquisas. Então, a pergunta comum que eu gostaria de dizer é como vocês decidiram seus recortes historiográficos, os horizontes interpretativos também que as fontes lhe permitem desenvolver. Ele vai explicar muito melhor do que eu, mas Jonas confronta discursos raciais entre documentos de poder executivo, legislativo, relatórios de inspeção, imprensa, registros produzidos pelo próprio Clube 28 de Setembro, atas, estatuto, regimento interno. Quer dizer, um importante corpus de fontes. E a Nádia trabalha sobre algumas leis, decretos de instrução pública no estado de Minas Gerais, atas de exames, inspeções, a questão dos inspectores, inspeções, eu achei muito interessante, o Anário de Minas Gerais, Periódico Oficial do Estado, o Jornal de Minas Gerais, o livro memorialístico do professor Olímpio Gonzaga, quer dizer, outra importante quantidade e diversidade, isso é o que quero colocar na mesa de fonte. Então, primeiro, como vocês fizeram esse recorte das fontes que vocês escolheram para suas pesquisas, e aí vou pegar carona, uma mínima carona com uma questão mais também, porque como essas, como é que essas fontes também dialogaram com outros processos que estavam, quer dizer, o recorte do objeto muitas vezes leva a fontes de outros contextos, de outros estados do Brasil, mas também de outros lugares da América Latina. Então, esses diálogos e também onde fazer o recorte é sempre uma dificuldade, é sempre uma tentação, mas também dificuldade de onde eu faço os recortes historiográficos das fontes que nós trabalhamos na história da educação. Então, eu gostaria de ouvir mais um pouco de vocês sobre a questão metodológica. Invertimos o ordem ou mantemos? Como fazemos? Invertimos. Vamos, Nádia, você quer? Vamos lá. Vamos. Bom, essa questão do recorte teórico metodológico, na verdade, ela surgiu, e do contato com as fontes mesmo, né, da escolha das fontes, surgiu muito de uma inquietação ligada à minha própria trajetória. Em 2019, eu saí de Belo Horizonte, onde eu nasci e cresci, e vim trabalhar em Arinos, que é uma dessas cidades aí que aparecem no meu estudo, né?
na época, lá no final do século XIX e início do XX, Arinos chamava distrito de Morrinhos. E aí, aqui em Arinos tem um campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E foi nesse campus que eu vim atuar como docente. Então, a partir daí começou aquela velha história já conhecida de todos, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Foi então que eu percebi que, embora Minas Gerais tenha, né, uma abundância de estudos historiográficos sobre a educação, e também conte com grupos de pesquisadores consolidados na área, né, e aí eu posso citar, por exemplo, o GEP na UFMG, que é onde eu fiz minha formação, né. Mas, apesar disso, especificamente a região localizada ao noroeste do estado, praticamente não aparece nas pesquisas publicadas ou aparece apenas timidamente, né? E, como eu procurei demonstrar lá no artigo, é uma região bem vasta, né? Minas Gerais é um estado grande e o noroeste de Minas Gerais é bem grande e, assim, pouco representado nos estudos da história da educação. Então, o empreendimento de estudar a história da educação nessa região, a partir dessa ideia de educação no e do sertão, surgiu por um duplo contato. Assim. Primeiro, nas fontes documentais que eu fui encontrando aqui perto no Arquivo Municipal de Paracatu, né, um arquivo local da cidade, e também nos documentos já mais explorados, como relatórios de presidente de Estado e nos anuários estaduais. Nessa documentação toda, o noroeste de Minas Gerais foi frequentemente mencionado como um sertão, um grande sertão. E, aliado a isso, né, o outro contato que fez emergir essa ideia, né, veio das experiências atuais, que eu vivo aqui nessa região desde 2019, né. Parece que no imaginário social das pessoas aqui, essa ideia de sertão, com representações mais positivas, ela é reforçada, e aí principalmente pela famosa obra de Guimarães Rosa, né, chamada Grande Sertão Veredas. Essa obra da literatura, então, se refere ao noroeste de Minas Gerais, e isso é motivo de orgulho para as pessoas daqui, sabe? Então, foi essa experiência, esse contato com as pessoas daqui, que me fez olhar com mais cuidado para essas ocorrências da palavra sertão, lá na documentação do início do século XX, para se referir a essa região ao noroeste do estado de Minas Gerais. Eu procurei, então, explorar os significados dessa associação e descobri que ela tinha relações com as características raciais da população, né, e com o predomínio da vida rural em oposição ao urbano. A historiografia já nos ensinou muito, né, sobre o fato da República ter priorizado os grupos escolares em detrimento das escolas isoladas, né, mas aí eu entendo que a novidade do meu estudo, do meu trabalho, não está exatamente em apontar essa desigualdade, que já é conhecida. O que eu busquei foi entender como essa lógica de frequente priorização dos grupos escolares se materializou no noroeste de Minas Gerais, nessa região pouquíssimo explorada pela historiografia da educação, e onde residia uma população pobre e negra, né? Então, o contato com as fontes veio dessa minha experiência, né, de sair de Belo Horizonte e vir trabalhar em Arinos, da vontade de procurar compreender a história da educação do local onde eu trabalho e moro. Então, eu acho que esses deslocamentos, eles são importantes, assim. Concordo, concordo com o que você falou. Parabenizo também por isso. Jonatas, quer compartilhar o teu olhar sobre a questão metodológica a propósito do teu texto e das fontes e os diálogos entre as fontes que você desenvolve? Então, no caso do meu artigo, a escolha não, na verdade, o diálogo com o trabalho, né, com
a documentação, com aquilo que que eu elegi como fontes a serem analisadas, teve a ver com a problemática mais ampla do artigo, que eu quis desenvolver no artigo. Porque a experiência dos clubes negros no Brasil, não só dos clubes negros, mas do associativismo negro de maneira geral, do qual os clubes negros são uma modalidade, elas oferecem uma série de possibilidades para pensar, por exemplo, a historicidade da escola ou de formas de escolarização formal no Brasil ao longo do século XX, por exemplo. Então, são várias as chaves de possibilidade de se trabalhar com a história dos clubes negros. E aí, esse é um convite também aos interessados a trabalharem com a história da educação, por exemplo, a partir da perspectiva e das experiências dos clubes negros. Mas nesse artigo, eu ao longo das minhas pesquisas, eu já fiz, enfim, acabei escrevendo outros artigos e fazendo outras pesquisas que trabalhavam outras perspectivas de educação, pensando aí a experiência dos clubes negros. Mas nesse artigo em específico, a minha questão foi problematizar as relações entre a concepção, então, vigente de cidadania, na década de 30, e as suas relações com a educação escolarizada. Né? Os anos 30 no Brasil é um período em que essa interseção entre cidadania e educação escolarizada já é quase que um consenso, né? E eu fui procurar problematizar essa questão, como que essa questão era vista, é interpretada, era problematizada pelos integrantes do Clube 28 de Setembro de Pouso Alegre. E um aspecto fundamental é que o debate sobre cidadania para pessoas negras, e aí eu estou tomando como referência, né, o Clube 28 de Setembro, a gente não pode, enfim, fazer generalizações muito amplas, mas o debate sobre cidadania para pessoas negras nesse período, ele não se dissociava das questões mais amplas sobre raça e sobre formas de preconceito e de discriminação de base racial, como, por exemplo, o racismo, e nem tampouco se dissociava também da possibilidade de possuir ou ostentar marcadores positivos de diferença, como, por exemplo, era o caso do indivíduo escolarizado, ou do indivíduo que havia passado por alguma experiência de escolarização. A escola nesse momento, um espaço que vai conformar um indivíduo diferenciado, né, um cidadão diferenciado, que, enfim, ostenta aí, né, a capacidade enfim, a capacidade de leitura, de escrita, enfim, dos conhecimentos que a escola elementar oferecia. Então, essa foi uma grande questão para o Clube 28 de Setembro nesse período. E eu procurei analisar, selecionar as fontes para a construção desse artigo que tematizassem de maneira mais direta essa questão relacionada à cidadania, escolarização, né, e aos impasses que as pessoas negras viviam naquela sociedade para conseguir, enfim, ter acesso ter acesso à escola ou ter acesso a outros bens considerados valorizados pela sociedade naquele momento. Então, a documentação do clube, produzida pelo clube, que é uma documentação diversificada e muito rica, eu selecionei a partir dessa problemática mais ampla do artigo, né? Ou seja, como o clube e os seus integrantes pensaram, debateram e propuseram projetos político-educativos, tendo como referência essa dimensão de uma ideia de cidadania e do que eles consideravam como fundamentais para, enfim, para suas vidas, enquanto pessoas negras que viviam, enfim, numa sociedade profundamente comprometida com formas racializadas de organização social.
Então, a escolha das fontes, ela passou por essa problemática mais ampla. Não só as fontes relacionadas ao clube, mas também outras fontes que tematizavam questões relacionadas à educação de maneira mais ampla naquele período. Porque o objeto de estudo da pesquisa foi a escola que o clube conseguiu criar no ano de 1934, no ano de 1933, né, que foi uma escola primária, subsidiada pelo Estado, reconhecida pelo Estado. Então, eu procurei especialmente dar atenção aos registros que pudessem apresentar a experiência desses sujeitos na construção desse projeto político-educativo e no debate com as autoridades públicas e com a sociedade de maneira mais ampla sobre o que eles entendiam e o que eles defendiam como educação escolarizada enquanto uma face da ideia de cidadania ou das ideias plurais de cidadania que circulavam nesse período. Muito obrigado aí, Jonathan. Eu acho muito interessante essa pluralidade final que você achava das cidadanias também, os distintos discursos. As fontes mostram, no caso de vocês, fontes escritas, pareceria que mostram uma coisa já fechada, escrita aí, mas as interpretações são múltiplas e eu acho muito interessante isso nos trabalhos de vocês dois. Bom, falar num bate-papo, pouco a pouco, já passamos quase 40 minutos falando, numa conversa muito interessante. E ao início eu falei das distintas pessoas que compõem a comunidade de uma revista. Obviamente, os editores que trabalhamos. Venimos falando dos autores e autoras, nada trazia a ideia de onde está a cabeça, também está os pés, e onde está parada, ajudou também a pensar, nos colocar também como parte dessa comunidade, como autores. Mas agora que gostaria de que falemos como leitores e leitoras. Então, uma pergunta de uma maneira um pouco mais aberta. Vou fazer uma pergunta muito aberta, depois vou encaminhar, mas o que gostaria de que a comunidade leia de seus trabalhos? Seria uma pergunta muito aberta, agora vamos dar um pouco mais sentido. Quais são as expectativas do que a leitura dos trabalhos de vocês, dos seus textos, provoque? Sabendo que a luta do movimento negro pela escolarização tem um papel fundamental em diminuir as desigualdades e gerar certa mobilidade ascendente. Também é certo que a escola, como muitas outras instituições estatais e estaduais, é sempre também vista pela ideia de reprodução. O que está vai seguir sendo. As desigualdades, quer dizer, vou dizer com uma afirmação perigosa se só é pensada nesse sentido, que as escolas também reproduzem as desigualdades. Não só geram os mecanismos de resistência, e eu quero que vocês justamente falem disso, mas também estão aí para reproduzir a sociedade, nesse caso, as desigualdades. Por isso, a pergunta de o que gostariam vocês de que seja lido de seu texto, e um pouco retomar uma pergunta que Jonatas desenvolve muito interessante. Vou ler uma pergunta que ele desenvolve no final, que diz: é possível superar o modelo monocultural de conhecimento e de ensino ainda predominante na história da educação? Jonatas, você jogou a pedra, agora tem a possibilidade, não, temos a possibilidade de debater. Eu acho muito instigante, muito importante essa pergunta. Mas vamos falar também disso, de superar esse modelo monocultural de conhecimento que ainda está predominante na história da educação. Jonathan, então, quero ouvir vocês. Queremos ouvir vocês.
Bom, o que eu gostaria que lessem do artigo, eu acho que essa é uma pergunta, é uma questão que também dialoga com o que é, quais são as possibilidades de provocação que o texto, que emergem do texto. Eu considero que esse é um trabalho que lança uma série de interpretações muito flexíveis, muito elásticas, muito abertas. Nada, não são perguntas fechadas, são sempre perguntas no sentido de provocação, no bom sentido da palavra, claro, para fomentar o debate, fomentar a discussão. Mas eu considero que a experiência do Clube 28 de Setembro, apresentada no artigo, não como uma experiência original, como uma experiência única, excepcional, mas como mais uma de muitas outras experiências, e ainda que estejamos falando de questões diferentes, o tema mais amplo, né, e as disputas políticas mais amplas, por exemplo, que é o texto da Nádia, que as experiências dos sujeitos que a Nádia estudou nos sertões de Minas, também se aproximam, né? São questões que estão relacionadas ao modo como a gente lê, né, vê, interpreta essas experiências, né, numa concepção mais ampliada de história. Eu espero, né, que essa foi a minha intenção ao escrever o texto. Eu espero que, de alguma forma, isso ressoe, enfim, isso se espalhe, que o texto provoque essas outras possibilidades de ler, de interpretar, de visualizar a história da escola, a história da escolarização, a história de políticas educacionais, a história de como as pessoas se relacionaram com a escola, vivenciaram a experiência de serem sujeitos escolarizados, e de como que isso gerou tensões, gerou disputas, e de como isso conformou ideias do que deveria ser escola, de qual a função dessa instituição social, e de como que a gente ainda pouco se atenta para essas experiências de ruptura, para essas experiências que questionaram enfim, questionaram modelos hegemônicos, perspectivas tradicionais, e o quanto que essas rupturas, esses questionamentos podem nos informar e iluminar outras perspectivas para a gente visualizar, enfim, e mesmo elaborar, né, produzir outras possibilidades de pensar e de escrever a história da educação de maneira mais ampla, né, e aí uma série de outras temáticas que, enfim, que são caras a esse campo disciplinar. Então, a minha singela expectativa é que esse texto ele contribua não só para a formação inicial de professores e para o desenvolvimento de pesquisas aí com temas já consagrados no campo, mas também que seja um convite a leitores não especializados, que se interessem, né, pela história, como que, enfim, nós, enquanto sociedade, nos relacionamos com a escola e produzimos essa instituição social. E aí, a ideia de como superar um modelo monocultural, eu acho que essa pode ser uma inquietação que nos acompanhe enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto estudiosos, e nos instigue a sempre, não tanto a formular respostas, mas sim a questionar e a problematizar essas
essas várias interpretações sobre, enfim, a história da educação e o modo como a gente lida com elas. Eu espero que, enfim, o artigo contribua nesse sentido. Tomara que sim. Gostei dessa ideia de como produzimos a escola, não simplesmente verla como uma instituição fechada, isolada, institucional, mas também como estamos ainda produzindo escola. Parabéns, Jonatas, por isso. Nádia, quer compartilhar teu olhar? Sim. Eu acho que, assim, várias coisas me passaram pela cabeça sobre o que eu espero desse artigo, assim, que possa gerar a partir da leitura desse artigo. Mas eu vou escolher apenas uma expectativa minha para apresentar aqui, porque eu espero que a leitura do meu artigo ela contribua para reforçar uma agenda política bastante concreta, assim, que é a necessidade de o financiamento público da educação priorizar a interiorização. Que esse investimento chegue no interior do país, nas áreas mais distantes dos centros urbanos, né, onde nas escolas ainda há grande rotatividade de professores, infraestrutura insuficiente, quer dizer, o cenário pode ter melhorado, mas algumas coisas que eu aponto lá no meu artigo ainda estão presentes aqui em Arinos, onde eu vivo, né? Então, essa necessidade de interiorização eu percebi muito claramente a partir do momento que eu vim trabalhar aqui em Arinos, então eu espero que o meu texto fortaleça essa agenda política de priorização da educação pública nas pequenas cidades do interior do país. E sobre a superação, né, do modelo monocultural, a provocação do Jonatas, eu penso que, embora a gente ainda enfrente muitos desafios, eu vejo que tem muitos pesquisadores preocupados com isso, sabe? Mas, assim, concordando com o que o Jonatas afirma no artigo dele, é importante frisar que não existe uma receita pronta, né? Tem autores que buscam estudar objetos diferentes, como imagino foi o caso do Jonathan, né? Outros autores apostam na diversificação das fontes, ou combinado com objetos diferentes, né? E aí eu vejo que, por exemplo, o periódico, né, esse jornal mesmo, esse com frequência diária ou semanal, que tem uma circulação maior entre as pessoas, né, eu penso que essa é uma fonte bastante rica para se alcançar algo da experiência popular, sabe? Que tem ali uma miscelânea de opiniões, às vezes alguns conflitos cotidianos, situações que nos permitem avaliar o que era senso comum e quais grupos ou pessoas estavam reivindicando uma mudança nesse ordenamento que se apresenta aparentemente como natural. Eu já explorei o periódico como fonte em outros trabalhos meus e pretendo agora continuar pesquisando a educação no noroeste de Minas Gerais, buscando esse tipo de fonte. Então, lá no Arquivo Público Municipal de Paracatu, tem alguns jornais disponíveis para consulta, que circularam na região no início, até meados do século XX, e eu suponho que ali eu possa encontrar alguns vestígios, sabe, sobre a história da educação dessa região, e que nesses vestígios eu possa mergulhar mais profundamente um pouco na experiência das pessoas daqui. E tem um outro movimento para superar o modelo monocultural de conhecimento, que foi o caminho que eu busquei nesse artigo agora, que foi procurar compreender a educação nos locais mais afastados dos centros urbanos, nas cidades pequenas, né? E aí eu estou falando de Arinos hoje, atualmente com menos de 20 mil habitantes. E da presença de comunidades tradicionais nesses locais, né? Então, aqui, por exemplo, tem a comunidade tradicional do Barro Vermelho, de Buraquinhos, o Morro do Fogo, a Serra das Araras, que são algumas comunidades quilombolas, outras também chamadas de comunidades veredeiras. Então, esse pessoal está educando as gerações seguintes há muitas décadas, né? E que saberes são esses que estão sendo perpetuados? Como acontece a transmissão cultural nessas comunidades? Então, eu penso que explorar
as fontes dessas regiões também pode ser uma forma de superar o modelo monocultural. Mas, eu repito, não tem receita, né? Diferentes pesquisadores têm encontrado diferentes caminhos e acho que muita gente está vendo isso como um desafio, sim. Excelente. Jonatas falava de como produzimos a escola, você coloca esse problema como um problema também da agenda pública, não simplesmente nem da história, nem somente da escola. Excelente todo o diálogo. Galera, estamos chegando ao final. Se tiver alguma questão, pode colocar no chat. De fato, temos muito excelente comentário da Raquel, que vou ler, dirigida fundamentalmente a Nádia, incrível como a palavra sertão é polissêmica. E como os sertões variaram geograficamente e simbolicamente nas primeiras décadas do século XX, conformando as linhas férreas, avançavam Brasil adentro. Sertão pode ser representado como pura distância e barbárie, mas também como o Edén intocado na terra, o paraíso preservado dos supostos males da civilização. Se houver interesse, ela faz algumas sugestões de leituras: A Presença do Sertão na Modernidade Republicana, Urbanidade e Empresa no Rio Preto dos anos de 1920, Mulheres e Crianças na Empresa Paulista, Educação e História e a Educação entre Ética e Estética. Os 3 livros partem desse chão. Eu acho muito importante. No chat, não sei se vocês deram uma olhada, tem muitas parabenizações, muitas boas energias para seu trabalho. Mas, como estava dizendo, eu vou pegar também carona dessa ideia da Raquel, do polissêmico. Eu não quero ser autorreferencial, mas só vou colocar isso para dialogar. Eu conheci Nádia em BH quando eu fazia pós-doc, lá, e eu pesquisei discursos eugênicos no mesmo período na Argentina e no Brasil para a educação dos corpos, especialmente para a educação física. E uma das questões mais interessantes que eu achei é que nos 2 períodos, nos 2 países, os discursos oficiais falavam de raça, mas em 2 sentidos totalmente diferentes. O sentido argentino não falava de raça no sentido do cor de pele, porque, eu vou dizer entre muitas aspas, a Argentina não tem problema racial, esse é o discurso oficial. Claramente nós temos um grande problema, mas a palavra raça referia muito mais a questões de práticas culturais. Se falava que a raça que toma mate, por exemplo, que toma chimarrão, e não tanto a questão. Então, essa questão do polissêmico e de como olhamos as fontes, eu acho muito interessante o que nos coloca a Raquel, essa questão. Especialmente, na Argentina estamos muito tocados. 2 dias atrás foi o Dia do Respeito da Diversidade Cultural, que historicamente foi chamado de Dia da Raça, e que em 2010 foi trocado, e que agora o novo governo atual está voltando outra vez a Dia da Raça, que é o nome espanhol que nós temos aqui adotado na Argentina. Mas também temos outros dias também para comemorar: 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ou aqui na Argentina, Dia do Afro-Argentino, 8 de novembro. Então, também pensar um pouco essa não linearidade da história, também na perspectiva política. Mas temos ainda 2, 3 minutitos, bem curto, bem preciso. Nós gostaríamos de saber o que agora vocês estão pesquisando, preparando, qual será o próximo artigo que nós vamos ler. 1, 2 minutinhos para contar rapidamente as próximas leituras que nós vamos achar de vocês. Nádia, quer compartilhar? Você já falou alguma coisa, mas se quiser desenvolver. Sim, eu pretendo continuar estudando o Noroeste de Minas Gerais. Eu acho que tem muita coisa para se pesquisar por aqui ainda, sabe? E aí, atualmente, meu empreendimento é
estar no Arquivo Municipal de Paracatu, folheando os periódicos, extraindo dali o que aparece de experiências formativas da população mesmo, porque nesse artigo que a gente conversou hoje, vem um peso muito grande para as iniciativas estaduais, iniciativas do poder público, né? E aí eu quero ver se eu consigo entender melhor as iniciativas locais de autoformação e formação, sabe? De educação das pessoas. Eu acho que essa temática, ela tem muito a contribuir, sabe? Para entender a história da educação do local. E eu suspeito, tenho uma suspeita forte, que ela passa necessariamente pela ideia de estudar a educação da população negra, a história, de repente, do enfrentamento ao racismo e a história das resistências, sabe? Mas aí, isso a gente vai ver, espero que, não sei, daqui a um tempo. Sim, vamos aguardar com calma, mas também esperando muito essa pesquisa. Jonathan, quer nos contar por onde vão as tuas próximas pesquisas? Bom, pessoal, eu tenho estudado a produção social do racismo na educação escolarizada no início do século XX e tenho, a partir de experiências do associativismo negro, e atualmente eu tenho problematizado essa concepção de racismo enquanto comportamento político, enquanto hábito social, que foi elaborada, né? Como o léxico racismo foi elaborado pelas comunidades associadas aos clubes negros e à imprensa negra no início do século XX, e como que a escola aparecia como um referencial importante para pensar o desenvolvimento, a produção e a reprodução desse marcador social da diferença, o racismo, né? Então, é isso que eu tenho trabalhado mais recentemente e espero futuramente divulgar com a comunidade científica, enfim, com a sociedade de maneira mais ampla, os resultados dessa pesquisa. Tomara que sim, Jonathan. Nádia, já estamos chegando ao final, 9 horas exatamente, está sendo a hora, cumprindo a hora da RBHE. Eu quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer muito o aceite do convite, agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrem que essa e outras horas de RBHE estão no YouTube. E para quem ainda não está seguindo o Instagram da Sociedade Brasileira de História e Educação, onde nós divulgamos todas as ações da revista, podem continuar olhando todas as ações que estamos desenvolvendo. Será de aqui a 2 meses que nos encontraremos com a outra hora de RBHE. Queremos desejar uma ótima noite e tomara que nos encontremos pronto. Aí no chat tem os dados do Facebook, do Instagram e sei lá. Vamos continuar comunicados e obrigado por toda a atenção e o tempo de vocês. Até mais.